Fala pessoal, Cris Fedrizi do Design da Vida. Eu demorei para marcar esse papo com essa pessoa, estou aqui com a Juliana Tubino. Eu vou falar um pouquinho dela antes de passar para ela se apresentar, mas olha, se eu puder falar, Juliana, uma carreira brilhante, uma profissional que é totalmente fora da curva, pelo que eu venho conversando com outros profissionais também. Hoje é Chief Revenue Officer, né, na Resultados Digitais. Para quem não conhece a RD, você está por fora, então, do mercado digital, porque a RD basicamente ajudou o mercado brasileiro em marketing digital a ir para o próximo nível, basicamente, né? Educou aí e educa o Brasil sobre o tema. E a Juliana tem uma bagagem admirável, assim, ficou mais de 20 anos, né, na Microsoft, que eu acho que foi uma experiência bem bacana, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas, sem me estender mais, como que você se define, Ju? E também ouvir um pouquinho, de forma resumida, aí, a sua trajetória profissional. Olha só, primeiro, obrigada, Cris, por me esperar e me aguentar, né? Os desafios de agenda, a gente se bateu um pouquinho, mas fico bem feliz que a gente conseguiu combinar um horário para bater um papo hoje. Escutei vários dos seus podcasts, ouvi histórias super interessantes e fiquei me perguntando, será que eu tenho alguma coisa tão interessante assim para contar? Então, fico feliz por você levantar minha bola nesse começo, e acho que já vou começar compartilhando uma coisa interessante, porque eu sei que a parte do podcast é contar um pouquinho mais sobre quase que o lado B, ou a vida real, né, do pessoal que está na liderança. Então, trazendo um pouquinho da minha experiência, eu confesso que eu acho quase graça, sabe, desse começo de falar de carreira brilhante, acho que as pessoas, de certa forma, projetam um pouquinho, vem a ponta do iceberg, né? Não vem a gente aqui nos momentos de desespero total ou de exaustão plena. Então, eu digo para vocês que tem um tanto disso também, não é só glamour, eu sempre falo para o time, né? Não é só glamour. E, bom, como que eu me defino? Eu brinco que tem muita gente que mora dentro de mim, e eu tenho um dia eu acordo mais brincalhona, outro dia eu acordo mais séria, um dia eu quero ser mais mãezona, outro dia eu estou mais focada na minha agenda profissional. Então eu acho que são várias mulheres em uma, mas eu gosto da maioria delas. Show de bola. Para quem não conhece assim, um pouquinho da sua história, se puder contar para a gente, você ficou nos Estados Unidos? Quando que foi isso? Como é que foi a sua Legal, não, legal. Eu fiquei bastante tempo na Microsoft, como você falou, né? Então, eu tenho uma experiência mais ampla aí na bolha de tech de multinacional, né, americana, e já estou há 3 anos na RD, que eu também tenho bastante orgulho de fazer parte dessa história. Na Microsoft, eu comecei como estagiária, e eu fiz um pouquinho de tudo. A Microsoft era meio que uma startup no Brasil, nós éramos, acho que, umas 70, 80 pessoas, e a gente era pago para se divertir. Era bem pago para se divertir bastante. Foi um período muito bacana, eu tive experiência de desenvolver várias musculaturas, tive diferentes posições aqui na Microsoft do Brasil, e depois que eu cumpri alguns tours, eu falei, puxa, e agora, né? Será que está se exaurindo? Eu ia casar, e meus pais estavam morando nos Estados Unidos. Aí eu comecei a me provocar se eu não deveria ter uma experiência internacional, que tipo de experiência, se eu gostaria de estudar, ou se eu gostaria de ir, né, ter uma função mesmo numa empresa. E coincidentemente, ou não, né? Eu consegui uma posição na Microsoft no escritório da América Latina, que era um escritório de staff, que também era um escritório pequeno. E eu fiquei lá mais 7 anos, eu acho que eu vi ciclos de 5 a 7 anos, de certa forma. E depois, enfim, o meu marido também trabalhava na Microsoft, a gente conseguiu combinar essa ida, né? E depois a gente passou mais um tempo na Corp, em Seattle, nos Estados Unidos. E então eu brinco que eu vivi muitas Microsofts, né? E embora seja uma só cultura, uma só empresa, é uma empresa que se reinventa muito. Eu sou uma apaixonada pela Microsoft, pelo Bill Gates, pela Melinda Gates, enfim, por todo mundo, né? Agora pelo Satya, acompanhei de perto a revolução que ele fez.
é uma super empresa, aprendi pra caramba, sou muito grata. Eu brinco que nunca foi uma relação de paixão, foi uma relação de amor que eu tive com a Microsoft, que é a mesma relação que eu tenho construído com a RD, de uma forma também bastante intensa, e agora na posição de CRO, né, que é uma combinação. Para resumir o que eu faço hoje, eu sou responsável pelas áreas que têm contato direto com clientes e parceiros. Então, eu sou responsável pelo sucesso do cliente, pelas vendas, e que de certa forma são interconectadas, né? Isso me chamou muita atenção, porque hoje em dia, falando de carreira, os jovens da minha idade, tá? Eu vou fazer 24 anos ainda, Ju, então eu sou super nova geração, ainda millennial ali. Que delícia. E as pessoas ficam 2, 3 anos em cada posição, né? E já passam por um outro desafio e tudo mais. Só que conforme eu vou conversando com pessoas com mais experiência, CEOs, esses líderes que eu converso aqui, existe também um lado de falar, putz, na carreira, pensando em carreira. Talvez faça mais sentido eu pensar mais no longo prazo, fazer as coisas em um outro pace, que a maioria quer fazer sprints de 1, 2 anos, 3 anos nas empresas, né? Mas qual que é a sua visão sobre isso? Porque, putz, passar 20 anos, né? Você aprende muita coisa, você constrói muitas relações e etc. Mas qual que é a sua visão sobre carreira quando eu levanto isso de a versão millennial e esse olhar um pouquinho mais de longo prazo? Legal. Cris, olha só, eu acho que, primeiro que eu acho que não tem verdades absolutas, né? Se é melhor ficar menos tempo ou mais tempo, acho que é muito contextual. Eu considero que eu, de certa forma, tive sorte de ter entrado numa empresa como a Microsoft, que me permitiu ter diversos tipos de experiências e me realizar. Eu nunca tive a sensação que eu estava numa mesma empresa, eu nunca tive uma sensação de estar com a minha carreira parada, ou que eu não estava aprendendo, ou que eu não estava evoluindo, que eu não estava desenvolvendo musculatura, né? Eu confesso que eu sou meio millennium, num certo aspecto. Primeiro que eu não me enxergo, talvez seja uma certa negação, mas eu não me enxergo envelhecendo no sentido ruim da palavra, né? Mas eu acho que, Cris, é assim, eu acho que tem um pouquinho, muitos conceitos que você trouxe, né? Talvez o aspecto que eu provoco essa geração mais nova, né, mais jovem, que eu acho que tem até um pouquinho de um pré-conceito, de certa forma, quando a gente fala de millennium, né, que parece que é uma geração que não se importa, não se interessa, que tem muita pressa, né? Eu tenho uma experiência muito positiva de trabalhar com essa geração mais nova, né? Eu vejo uma geração muito cheia de propósito, que talvez deva tomar cuidado com os excessos, né? Eu acho que a característica positiva é realmente essa busca por fazer algo maior, por fazer um impacto, deixar um legado, buscar transparência, buscar uma justiça, de certa forma, né? Mas, às vezes, eu vejo esses extremos, como existe tudo na vida, né? A gente, às vezes, a nossa melhor qualidade vira defeito se ela for exacerbada, né? E dependendo do contexto. Então, eu acho que talvez o cuidado que eu diria é não confundir a pressa com velocidade, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas em outro momento de carreira tomando decisões por achar que precisam, ou por uma certa ansiedade, ou quando encontram uma barreira que é muito difícil de transpor. E esquecem que você desenvolver essa musculatura e desenvolver a resiliência é uma das coisas mais importantes para a sua carreira. Então, é claro que nos muitos anos que eu fiquei na Microsoft, assim como os dog days que eu estou vivendo na RD, não é só glamour, como eu comentei, não é só coisa bacana, não é que eu só fui para frente, muitas vezes eu dei 2 para frente, 2 para trás, 3 para frente, 1 para trás, a gente acha que é linear a nossa carreira, mas ela passa por muitos momentos de reflexão, né? E eu sempre, nesses momentos, e às vezes eu gerava esses momentos até de forma proativa, né? Quando eu estava muito confortável, eu falava, opa, deixa eu fazer uma reflexão aqui, né? Por que está tão confortável? Será que entrei na minha zona de conforto? Daí você meio que gera um trigger artificial, mas eu acho que o importante é você pensar se você está se realizando.
né? Se você está suprindo a tua curiosidade, se você está se superando como profissional, como pessoa, né? Se você está tendo esse espaço de realização mesmo. E por isso eu continuei na Microsoft. Eu tive a oportunidade de sair, enfim, em vários momentos, e eu optei por continuar minha trajetória, assim. E daí tem um pouquinho do piscou, passou, né? Então, eu pisquei e passou. Quando eu vi, já tinha sido um monte de tempo. E talvez eu pudesse ter aproveitado de ter uma trajetória mais curta e vivido outras culturas. Mas isso a gente não vai saber nunca, porque não foi a decisão que eu tomei, né? Então, eu fico muito em paz com a decisão que eu tomei, com as decisões que eu tomei que me trouxeram até aqui, né? Eu me sinto muito realizada. Mas como eu comecei te respondendo, acho que é muito contextual, né? É sempre aquela conversa que você tem que ter com você mesmo, são as conversas mais difíceis. Falando de realização, assim, que é uma coisa muito pessoal, né? Então, tem até uma frase de um cantor que ele fala assim, tenha certeza que a riqueza que você está trabalhando para é a riqueza que você quer, basicamente, né? Que tem a ver com essa realização. E o que você considera como realização, assim, quando que... Porque a minha geração tem muito disso mesmo, de propósito e tal, de fazer o que ama e etc. Mas como que... Porque eu sinto que é uma coisa sutil. É uma coisa Uhum, sutil entre eu preciso lidar com o problema, o desafio que está surgindo na minha frente para eu me desenvolver como ser humano, né, como profissional, etc. E às vezes aquilo não é o que eu amo fazer naquele momento, mas enfim, é o que se apresenta e eu aprendo a lidar e evoluo com aquilo, né? Como que uhum, você consegue identificar assim, então, duas perguntas. O que é a realização para você? Como que foi essa jornada para entender o que é também? Talvez se você não uhum. sabia e foi construindo, mas enfim. E como que você acha esse equilíbrio entre fazer o que ama e fazer o que precisa ser feito, às vezes, naquele momento? Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com o tem que versus quero, né? Por muitos momentos a gente fala, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo, mas tem que por o quê? Porque você quer, porque teus pais te colocaram com essa missão, né? O porquê. Eu acho que a gente tem que conseguir se responder ao longo do tempo. Eu acho perfeitamente natural que você não consiga responder qual é o meu propósito. Eu acho que tem gente que nasce assim, tipo, óbvio, a minha vocação é muito óbvia, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço não tem essa vocação tão óbvia, ou não tem este propósito tão óbvio. Até eu li um artigo, depois eu posso passar para você colocar ali nos créditos, li um artigo esses dias que a pessoa falava, é muito baseado naquele livro da Elizabeth Gilbert, que ela escreveu um livro de Eat, Pray, Love. Eu não sei exatamente como se traduz em português, né? E ela fala bastante de propósito, né? E ela fala bastante, ela falava bastante de você buscar o seu propósito. E ela disse que ela provavelmente traumatizou muita gente que não sabia e ficava se perguntando, né? E daí ela propõe uma outra coisa, ela propõe uma evolução disso, ela propõe que você pense no que você é curioso, sobre o que você é curioso. E se você seguir o que você é sempre curioso, né, você acaba seguindo o seu propósito. Ele vai, de certa forma, tomando forma. Né? De certa forma, tomando forma ficou ótimo, mas você vai seguindo a tua curiosidade e vai sendo levado a construir o seu propósito. Ela propõe 3 perguntas para você se fazer, né? Primeira, qual tipo de artigo, vídeo, pessoas que chamam a tua atenção? Segundo, o que você gostaria de fazer mais? E terceiro, se você não tivesse se você não tivesse tempo nenhum, zero de preparação, para falar 30 minutos sobre alguma coisa, qual seria esse tópico que você escolheria? Que provavelmente é muito relacionado à sua curiosidade, né? Então, acho que vai bem por aí. Acho que vai bem por aí a minha linha de raciocínio. Faz muito sentido, faz muito sentido. E você, assim, o que você encontra que é um... Era uma primeira pergunta que eu deixei para agora.
Por que tanta dedicação, Juliana? Então, Ai, assim, que pergunta boa. Esse tipo de pergunta no momento de introspecção e reflexão relacionada ao Covid, né, pode rolar umas lágrimas aqui, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que também tem um lance contextual aí, né? Assim, o que é importante para mim, o que é trabalhar para mim, o significado de trabalho pode ser diferente para várias pessoas, inclusive pode ser contextual no sentido de uma busca por dinheiro, uma busca por poder, uma busca por superação, né? Vou te contar da minha experiência, né? Eu falei um pouquinho ali atrás sobre esse espaço de realização. Tem um amigo meu pessoal que é um ótimo palestrante também, que chama Lê Pelais. Ele fala bastante sobre o significado do trabalho, né? E ele traz muito esse trabalho como reforço da individualidade, né? Para você se superar. E para mim tem muito de superação, assim. Eu acho que tem um tanto é importante para mim esse desafio mental, né? Eu gosto de ser desafiada, eu gosto de me superar, eu gosto dessa oportunidade de socializar através do trabalho, né? De construir coisas de forma colaborativa com outras pessoas. Enfim, eu gosto de ter, eu me considero uma liderança de fato que gosta de construir, colaborativa, né? Eu gosto de construir, eu gosto de pensar junto com as pessoas, né? Eu gosto de superar os desafios de uma forma muito intencional, né? Eu gosto de ser protagonista e eu gosto de levar vários protagonistas comigo. E hoje na RD, por exemplo, assim, o que você vê, falando de liderança de uma forma sucinta, assim, o que é ser líder para você hoje? O que significa isso? Eu acho que você liderar tem muito a ver com você inspirar, né? Você inspirar as pessoas a trazer a melhor versão delas para o jogo, né? Enfim, eu converso com muita gente que sabe mais do que eu, né? Eu tenho muita gente no meu time que sabe mais do que eu, né? Então, eu preciso, de certa forma, assegurar que essas pessoas consideraram todas as alternativas, usaram os dados certos, se perguntaram as melhores perguntas, né? E concluíram, mesmo que sem dados muitas vezes, né? O mais próximo do que eu acho que é coerente. Então, eu acho que isso tem a ver com liderança também, né? Você apoiar as pessoas a tomar decisão. Eu acho que tem a ver com o que eu estava falando antes, de conseguir fazer isso de uma forma colaborativa. E eu não quero dizer democrática 100%, né? Às vezes eu tenho que tomar decisões difíceis, eu não estou me eximindo dessa responsabilidade, né? Mas você considerar os diversos pontos de vista e fazer isso de uma forma inclusiva, acho que você gera um contexto, né, que as pessoas se realizam mais. E eu acho também, Cris, eu tenho convicção que você estar inserido como ou contribuidor individual ou como líder, acho que no fim todos nós temos algum tipo de liderança, né? Às vezes formal, às vezes informal, né? Eu acho que você está inserido numa empresa que faça sentido para você como missão, como propósito, como cultura, como valores, é essencial, sabe? E eu acho que o papel da liderança é de não só reforçar esses valores, mas dar o exemplo, né? Então, eu acho que não faz sentido nenhum você pregar que as pessoas sejam sejam econômicas e você viajar de primeira classe tomando whisky Blue Label, sabe? Então, eu acho que tem muito de dar o exemplo também. É uma responsabilidade tanto. Vamos entrar um pouquinho nisso de habilidades, que eu estou curioso para saber, porque, lógico, não tem como a gente saber tudo e mais que todo mundo. A gente sabe que não é essa a verdade, né, como líder. Isso. Mas o que são algumas habilidades do seu... Eu tinha colocado o cinto do Batman, e aí eu mudei. Cinto Batgirl. que mais te ajudam no dia a dia, assim, que, por exemplo, vou dar um exemplo. Talvez isso que você falou, trabalhar de forma colaborativa. Então, talvez a habilidade de facilitação, sei lá, enfim, quais são algumas habilidades que mais pagam dividendos para você hoje, que você construiu ao longo da sua carreira?
Tá. Eu acho que uma coisa que eu não mudei e me ajuda bastante, que é quase que uma coisa natural minha, é um olhar para pessoas, tá? E parece meio piegas, mas é muito genuíno. Eu tenho um interesse de conhecer as pessoas, eu gosto de navegar com diferentes perfis, com diferentes opiniões, eu gosto de ouvir as pessoas, eu pratico uma escutativa naturalmente, porque eu tenho interesse em conhecer os diversos conhecimentos e personalidades, né? E eu acho que isso ajuda. Então, esse olhar para pessoas, que no final, né, uma empresa lógico, tem produto, tem modelo de negócio, mas é uma coleção de muitas verdades, muitos contextos, né, no formato de pessoas, né? Então, acho que isso é uma habilidade do meu cinto de Batgirl, porque, de certa forma, eu consigo fazer uma conexão natural, emocional com as pessoas, né? E eu acho que eu equilibro bem o meu lado analítico, né? Eu tenho uma certa frieza, né, de olhar os números, entender onde estão os desafios, conseguir entender qual que é o core do problema, né? Eu acho que daí as coisas se cascadeiam, né? Então, por causa disso, eu acho que eu consigo fazer uma boa comunicação, de certa forma, você acaba conseguindo inspirar as pessoas, né? É, de novo, Cris, eu acho que, voltando à tua pergunta de liderança, né, e talvez aqui no cinto da Batgirl, né, é, é, por exemplo, não sei se você conhece o Edu Lira, né, eu sou próxima dele, admiro o trabalho que ele Sou faz, fã né, demais. na Gaviões, então, gosto também muito, e ele fala muito da mãe dele, né, mas lembrando, então o Edu viveu uma infância num barraco, numa favela em Guarulhos, né? O pai dele ingressou no crime, parou na prisão, etc. E a vozinha que estava aqui dele era da mãe, né? Era da Maria Goretti, que inspirou ele para sonhar, falando, filho, não importa de onde você vem, mas sim para onde você vai. Então, eu acho que esse escutar as pessoas é meio que por aí, né? É falar, não, pera, você está se encaixando, você está se colocando um teto, e muito até como, né, nesse meu papel de liderança feminina, de relembrar as mulheres de que não tem esse teto, de que não tem o porquê esse tanto de questionamento, essa autocrítica, etc. Então, acho que no meu cinto de Batgirl, é bem por aí, né? Que legal. Eu li o seu texto no LinkedIn falando sobre liderança feminina, né? Que eu acho que é um tema super importante. A RD está fazendo um trabalho sensacional, né? Nesse sentido de, enfim, trazer mais dar mais abertura, né? Trazer essas discussões e tudo mais. Acho que é um tópico bem importante. Mas agora uma curiosidade. Como que é seu dia a dia, Juliana? Porque a Juliana não tem como trabalhar 20 horas por dia, né? Porque ela tem família, então, enfim, tem várias coisas normais, né? Igual você, Bill Gates também tem 24 horas, tá? Então, como que é o seu dia? Você começa de manhã, faz uma daily com o pessoal e depois olha para números e faz a gestão de pessoas. Quais algumas tarefas assim macro Tá. você acaba fazendo no dia a dia? Para eu ter uma ideia só de habilidades, skills que você tem que usar no dia a dia, sabe? Tá, tá. Eu vou te falar qual que é o skill que eu tenho que ser científica, que é a minha produtividade. Né? Então, eu tenho que realmente maximizar o meu tempo. Ainda não inventaram, né? Quando alguém inventar, bora abrir essa startup, invisto, ajudo. Eu sou uma pessoa muito disciplinada com a minha agenda. Eu, normalmente, por períodos, a cada 6 meses, mas de forma mais intencional ainda, quando eu olho o ano, né, quando viro o ano, eu, eu faço eu tenho um documento de, acho que 2 ou 3 páginas, que eu organizo a minha agenda. Então, eu falo quantas horas eu vou investir neste tipo de reunião, naquele tipo de reunião, e eu meio que já planejo a minha agenda, as coisas que são recorrentes, então, os encontros mensais com quais times, com talentos, com skip level, com one-on-ones, etc. A minha agenda começa o ano praticamente com 40% a 50% do tempo bloqueada. Então, eu me organizo muito, eu sou muito disciplinada. Quando eu tento evoluir essa agenda, eu passo por um período de me disciplinar sobre coisas novas.
Então, por exemplo, eu tenho minhas terças de manhã para escutar call por 1 hora. Não, vou começar pela segunda. Na segunda-feira de manhã, eu bloqueio de 9 ao meio-dia para ler reports, ler números, me informar sobre o business de uma forma mais profunda. É nessa hora que eu abro Excel, faço conta, bato papo com os leads diretos, etc, etc. Então, a minha segunda é para esse ritmo comigo mesma, quase. Às vezes eu abro às 11 horas para fazer uma reunião ou outra, se a coisa está mais fluida, se não é final de mês, etc. Então entra neste nível de detalhes. Daí na terça eu escuto o call, olho mais para sucesso do cliente, entendo mais, agendo essas reuniões mais focadas em clientes e parceiros e tal. Quarta e quinta de manhã, primeiro horário, eu leio sobre novidades do mundo SaaS. Estratégia, podcast, etc. Geralmente são, desculpa de interromper, mas geralmente você faz blocos maiores, assim? Então, por exemplo, de manhã eu vou ler os reports, e você pega 3 horas que você consegue ter uma imersão maior. O maior bloco é na segunda-feira de 9 ao meio-dia, e depois eu reservo 1h30, 2 horas para as outras coisas. Mas, logicamente, por exemplo, o exemplo de cliente que eu te dei, eu tenho reuniões com clientes e parceiros muitas vezes. Eu só quero ter certeza que aquela hora, quando a minha cabeça ainda está fresh, é quando eu estou com um olhar, né, para coisas que eu preciso ser mais cirúrgica. Então, de manhã, eu costumo fazer coisas que exigem mais processamento mental. Né? Então a gente se conhecendo começa a se organizar dessa forma, mas é assim, exige uma disciplina, quase que de atleta, né? Você pode até fazer um comparativo com, sei lá, um neurocirurgião, é arte ou é ciência? Existe uma disciplina de processo, de ritual, de skill, você pode até falar, puxa, que chato, mas isso é o que me diverte, porque de certa forma eu me organizo bem, e daí eu consigo ter liberdade nas outras horas. Então, eu compro a minha liberdade. Se você me perguntar qual é o seu propósito de vida, Juliana, eu vou te falar, é ter liberdade, em todos os aspectos. É ter liberdade para eu ter autonomia, para eu tomar decisão, para eu gerenciar o meu tempo, etc, etc. Então, eu opto por fazer assim. E daí isso também dá clareza e transparência para os meus times saberem qual o melhor momento para contar comigo, qual o momento que não vai ser o melhor para fazer certos tipos de tópicos, porque eu vou estar com a cabeça num outro lugar e tal. Então, aqui falando de trabalho, né? Eu me organizo a governança, então eu tenho a Carla, que é a minha assistente, me ajuda pra caramba com isso, porque dela, né, ela sabe qual a dinâmica para a gente organizar a agenda e tal. Só que daí entra a parte que é mais importante de fato, que é como eu equilibro isso com a minha vida pessoal, né? E eu acho que tem um tanto de disciplina aí também que é relevante, né? De não abrir horários, tipo assim, mas hoje, às 7, às 8 da noite. Então, assim, esse é o horário dos meus filhos. Então, é muito mais difícil eu abrir um horário nas poucas horas que eu fico com eles, janto. Então, eu sou meio, assim, gosto de levar na escola, faço questão de abrir agenda para participar de todas as reuniões da escola. Então, eu sou uma mãe ocupada, eu falo para eles que eu sou ocupada, ocupada de forma realizada, né? Então, eu não falo para eles, eu estou fazendo isso porque eu preciso. Eu falo para eles, eu estou fazendo isso porque eu gosto, é importante para mim. Daqui a pouco vocês vão crescer. Eles são pequenininhos, agora um tem 8, outro tem 9, já entendem melhor. Mas a gente tem essa conversa desde sempre, né? Então, e eles respeitam. Existem coisas que não são negociáveis, né? Que nesse caso, por exemplo, o tempo com seus filhos, vamos supor. Mas existiu alguns momentos na sua vida que teve uns trade-offs que você falou, puta, isso aqui não tá valendo a pena, tá? E quando que você teve esses momentos de reflexão, assim, mais, sei lá, se observando, sentindo a sensação que você tá tendo? Porque às vezes o que eu sinto é que, ainda mais hoje em dia, no fluxo de social media que a gente entra, é trabalho, social media, sabe? As pessoas têm pouco tempo para refletir, né? E, enfim, como é que foi isso para você? Cris, isso talvez tenha sido uma coisa que você vai aprendendo com o tempo mesmo, com as suas próprias experiências, mas eu vivo em constante observação, né? Num constante estado de observação. Então, eu estou sempre com esses sensores ligados, do tipo, aquele tá um pouco carentinho, ele tá querendo me dizer uma outra coisa, será que ele precisa daí? Vamos jantar nós dois juntos? Então, é uma busca constante por equilíbrio. Seria
hipócrita da minha parte de dizer que tudo está sob controle, a vida é linda e está tudo sempre equilibrado. É uma busca dos pratinhos. Putz, esse está começando a cair, agora deixa eu dar mais um olhar para aquilo, agora o maridão está mais carente, agora... E assim, não é feito com maestria o tempo todo, né? Daí você vê que você está se cansando. O que eu acho que é importante? Além de você manter esse estado de observação, existe uma forma intencional de você desenvolver isso, né? Então, uma coisa que me ajudou muito foi meditar. Então, eu medito já há um certo tempo, eu faço exercício, eu como de forma saudável. De novo, você, quando você está numa pegada, né, assim, eu tenho um time grande, numa pegada grande, eu tenho interesse de me manter atualizada, então eu quero ler, eu quero estudar, eu gosto disso. Você tem que ser intencional de forma completa, porque não adianta você querer estar nisso e não se cuidar para estar nesse, né? É como um atleta mesmo. Você tem que treinar o seu cérebro, você tem que treinar o teu corpo para acompanhar esse ritmo. E eu não quero diminuir esse ritmo. Então, eu tenho que ser intencional na minha meditação, no meu exercício, na minha alimentação. E eu já notei, isso é assim, alguns desses começam a cair, você desequilibra o resto. Então, os períodos que eu estou assim muito cansada, você pode saber que assim eu estou fazendo menos exercício, eu estou comendo errado, ou deixei de meditar, e daí você fala, puxa, vamos lá, bora fazer esse exercício de entender o que tem que voltar para o prumo. Eu não sei se tem uma fórmula mágica, né? Mas Provavelmente essa não, né? é a Provavelmente não. receitinha. Provavelmente não, provavelmente não. É, isso que eu ia perguntar de longo prazo, porque eu acho que tem muito a ver com isso, assim, de você ser um atleta de alta performance, mas pro longo prazo, porque não adianta você se machucar, por exemplo, e nunca mais jogar, vamos supor, né? Não, falando de um atleta. Então, acho que é na mesma coisa, né? E o empreendedor, o executivo, enfim, é muito um atleta mental também, você não acha? Né? De usar muito a mente a todo momento, tá? Então, até falando de saúde, assim, já nesse tópico de saúde, você falou meditação, por exemplo, fazer exercício físico e tal. Tem alguns outros pilares que te ajudam no dia a dia a pensar em saúde, enfim, continuar Eu mantendo a gosto saúde? de tempos em tempos, sei lá, uma vez a cada 6 meses, eu vou para algum lugar mais tranquilo, tipo spa e tal, e me cuido um tempo só para mim de presente. Então, de tempos em tempos. E os básicos de equilíbrio pessoal, né? Sair com as amigas, ter conversas leves, valorizar, assim, ficar perto dos meus pais é muito importante, da minha família estendida, né? Você, de certa forma, se nutre, né, de um amor diferente. E isso é importante também. Eu acho que isso compõe, né, o teu pilar de saúde. Tem o eu, o agente, o eu com a gente, e todas essas interconexões, né? Você tem que nutri-las ao longo do tempo. Eu escutei um tempo atrás, acho que foi do Cortella, que ele fala assim, a vaca não dá leite. Daí você fica, oi, né? Tipo, a vaca não dá leite? Ele fala, a vaca não dá leite. Alguém tem que ir lá, 4 da manhã, no curral, no escuro, né? Num lugar fedido, amarrar o pé da vaca, tirar o leite do jeito certo. Daí a vaca te dá leite. Você tira leite da vaca, não é que a vaca dá leite. Então, não sei se eu estou desanimando as pessoas, né? Contando da minha experiência, que não é verdade absoluta, né? Mas para mim é uma preparação, é um treino diário, né? É uma busca diária pelo equilíbrio, pela superação. É isso aí. Não existe isso de chegar, né? Então, assim, por exemplo, a Juliana hoje é CRO da RD e ela chegou lá naquele cara. Meus amigos, é todo dia, né? É Eu acho diário, que assim, uma prática. a gente fica procurando os hacks, né? E tem hacks, é lógico, eu procuro hacks também, eu faço várias coisas. Muitas vezes eu estou assistindo vídeo aqui fazendo pranchinha ao mesmo tempo, então a gente chega nos cúmulos de produtividade, assim, né? Mas os hacks te ajudam até um certo ponto, né? Eles precisam ter sustentação. E talvez para algumas personalidades que tenham mais sorte ou uma inteligência fora da curva, né? Talvez seja mais fluido, mas
quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo, quanto mais eu busco inspiração, eu vejo que é vitamina, né? Não é remédio, é vitamina que você toma todo dia, todo dia. Puxa, e é tão gratificante, vale tanto a pena, sabe? A trajetória, né? A dedicação, né? Você só precisa ter certeza que é isso que você quer, né? Porque daí justifica esse investimento, justifica essa dedicação. Que eu acho que volta Esse é para um bom aquela nossa ponto. questão do propósito, né? O cuidado com os tem que, cuidado com as projeções, né? Faz muito sentido. Que é basicamente também entender quais são os ciclos, né? Então, por exemplo, esses próximos 5, 7 anos, que talvez seja alguma coisa. E fazer algo que você se importa, né? Acho que no final é isso, né? Eu vou te dar um exemplo pessoal, né? Por um tempo da minha carreira, eu fiz tratamento para engravidar. Fiz muito tempo de tratamento para engravidar. Então, e eu fiquei nessa, assim, do tipo, mas isso impactar o trabalho, e como que eu comunico, e como que a gente faz, só que era meio óbvio para mim, era mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, tudo que acontecesse, né, que eu desse 2 passos para trás, 3 passos para trás, depois fosse recuperar ou não e tal, não entrava na equação, né, porque eu não ia deixar de fazer isso. E eu precisava escutar essa voz. Então, por exemplo, usando esse mesmo caso, tem várias mulheres ou famílias que optam por não ter filhos, né? E tem que lidar com certo julgamento, tem que lidar com auto-julgamento, tem que tomar uma decisão difícil muitas vezes. Desde que ela seja uma decisão tomada, independente do julgamento dos outros, que eu acho que também é uma musculatura que você tem que desenvolver, e por isso que eu digo a introspecção, você realmente responder as perguntas para você mesmo, talvez seja a parte mais difícil, porque desde que seja uma discussão, uma decisão pensada, e não porque eu tenho que ser tão poderosa que eu vou abrir mão dessas coisas que eu vou me arrepender lá na frente. Eu acho que antigamente, o que acontecia muito era assim, você molda algumas pessoas, né, com tantas projeções que essa pessoa faz no automático e lá na frente descobre que perdeu metade da vida, né? Eu acho que a gente está equilibrando isso melhor. Que bom, porque você tem que fazer as coisas de forma intencional mesmo. E você tinha falado uma coisa lá no início, que é sobre achar que e ter convicção. Eu sou, não é eu acho que, eu tenho convicção. Qual que é a diferença? Porque eu acho que tem a ver com isso também, não tem? Às vezes, porque às vezes o que eu sinto é a pessoa pensa assim, por exemplo, não, eu quero ser uma atriz, vamos supor. Tem uma vozinha na cabeça dela que ela fala, nossa, eu sou super curiosa por isso. Só que tem uma outra vozinha que fala assim, não, você é atriz? Tá doida. Seu negócio é ser, sei lá, executivo de venda, qualquer coisa, outra coisa que ela, né? Então tem essas duas vozinhas aí que às vezes causa uma certa Ou confusão, causa assim. um curto-circuito, né? Eu acho que se a gente voltar para aquele exemplo que eu te dei do livro, né, das 3 perguntas que você responde para você mesmo, eu acho que tem um lance também de você ser prático, né? Eu quero ser atriz, mas isso não vai me dar grana, né? Porque para você ser uma atriz que te dê grana e que você fique feliz com isso, você tem que se destacar da média, né? Então, será que você tem talento para isso? Ou será que você está disposto a esse sacrifício? Ou será que isso é um hobby? Né? É o tipo de coisa que você tem que se responder. Né? O que eu acho perigoso é você fazer uma coisa esperando outra. Né? Então você tem que fazer esse curto-circuito se conversar. Porque assim, não, eu quero ter uma vida mais tranquila, que eu não tenha que ter uma agenda tão disciplinada, tanta dedicação, que eu não tenha que estudar tanto, e quero ser, sabe, um protagonista, líder num mundo VUCA, não é compatível. Então, né, lógico, talvez eu esteja falando óbvio, mas as suas decisões têm que ser coerentes e compatíveis. Né? Então, por exemplo, naquele momento, olha, vou te dar um exemplo prático. O meu filho está tendo um desafio na escola, eu noto que é um desafio mais profundo e que ele precisa mais acompanhamento. Eu abriria mão da minha carreira por causa disso por um certo tempo, certamente, sem dúvida nenhuma. Por um tempo indefinido, muito provavelmente. Né? Agora,
sei lá, me faz um exemplo aí que eu te respondo na prática, sabe? Mas eu acho que o desafio da tua pergunta é muito mais você parar, pensar e responder as perguntas para você mesmo, que eu não acho que são definitivas, Cris. Eu acho que elas não são definitivas, dependendo, você pode perder uma oportunidade ou outra, mas naquele momento, o que parecia mais coerente para você, a gente tem que fazer as pazes com as decisões que a gente toma, com as informações que a gente tem naquele momento. Né? Então, não evitar a decisão. O que eu vejo muitas vezes acontecendo, você põe as decisões ali para baixo do tapete e você vai fingindo que você não tem que tomar uma decisão e daí você tomou uma decisão por ausência. Né? Essas são perigosas. Agora, se, por exemplo, tem alguma coisa dentro de mim me dizendo assim, Ju, você sempre quis virar surfista. Ser dançarina, virar surfista, trabalhar com, sei lá, com varejo, né? Aí sim pode ser uma questão que tem um tempo, porque assim, se eu já estou num momento diferente da minha carreira, né? Eu tenho que me reinventar. Será que eu estou disposta a começar, né, abrir mão de certas coisas, começar em outras? De novo, sabe quem que vai conseguir responder? Eu mesma. E talvez o mercado se me dê essa oportunidade. Então é mais ou menos assim, escolher as batalhas que você quer batalhar, né? E os sacrifícios que você tem que fazer, basicamente, né? Porque tudo eu acho que sim. você vai ter que entregar alguma coisa, né? Querendo ou não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Legal, Ju. Última pergunta para encerrar. Nossa, acabou já, sabia? Já Passa passou. rápido. É rápido. Bom, a última pergunta, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, que é a seguinte: como você aprende? Então, você já falou que tem algum, né? Você pega uma manhã ali, por exemplo, para ler os artigos sobre SaaS e tal, mas quais são algumas maneiras que você mais aprende nessa agenda lotada? Legal. O Cris, eu leio muito. Eu tenho ouvido livros de muitos audiobooks, né? Eu estava deixando acumular muitos livros escritos e daí eu comecei a escutar e deu certo no meu contexto, né? Principalmente assim quando viaja, é um momento de concentração legal. Eu escuto muito podcast. E eu sigo algumas pessoas mais específicas. Daí eu leio genericamente, assim, eu vou acumulando algumas leituras e daí, quando chegou o momento de falar sobre aquele assunto, então, por exemplo, vamos fazer um projeto de jornada. Eu já começo a me antenar mais nesses artigos, né? Ou vamos falar sobre, sei lá, sistema de billing. Eu já começo a me antenar e daí no momento de se aprofundar, daí eu me aprofundo nessa leitura. Então eu escolho os temas, porque o risco é você começar a abrir muito, né? E você só popular a sua cabeça e não conseguir guardar nada, porque na verdade você aprende quando você não só recebe o contexto, o conceito, mas quando você exercita esse conceito de alguma forma, né? Então eu busco fazer essas duas coisas. E eu tenho feito as pazes, eu acho que eu estou neste processo, eu não faço isso ainda muito bem, tá? Mas eu acho que eu tenho feito as pazes com as coisas que eu gostaria de ter mais tempo de ler e não consigo, tá? Então, eu tenho muitas áreas de interesse, e eu não consigo entrar em todas, né? Então, isso gera, de certa forma, uma certa frustração. Então, eu tenho feito as pazes com essa frustração. Principalmente, como você falou, nesse mundo de social media, que a gente é muito atacado por informação, a gente corre um risco grande, né, de gerar uma certa ansiedade, aumentar essa frustração pelas coisas que a gente não consegue fazer. Então, eu tenho, de novo, volto para mim. Foi um podcast sobre intenção e sobre introspecção, né? Porque eu volto para o meu ponto de em qual área que eu quero me informar mais, né? Então, eu li muito, nesses últimos 2 anos, eu li muito sobre o mundo do CRO, sobre as máquinas de crescimento de diversas empresas mais modernas. Eu li muito sobre métrica SaaS, métrica PNL, etc., de SaaS. Então, as pessoas assim, David Scott, Tom Tungus, Mark Roberge, as pessoas que falam mais sobre isso. Então, ali eu estava transitando bastante nos meus momentos
de ler. E eu gosto de ler final de semana, eu gosto de aprender, assim, para mim não tem muito horário, pessoal, horário para leitura, né? Então, eu sou daquelas que gosta de quando para ler um livro, ler sobre liderança, a bibliografia, né? Para mim não é um peso, pelo contrário, eu tenho prazer em ler sobre essas coisas. Então, dessa forma eu me educo. E eu já notei, de novo, como eu falei, não adianta abrir muito. Então, eu tenho um conceito que chama FOMO, né? Fear of Missing Out. E eu agora estou escutando um novo conceito que eu achei que tem tudo a ver, que é JOMO, que é Joy of Missing Out. Então, é você conseguir fazer as pazes com o que você está perdendo. Eu sei que eu não sei, basicamente. Eu sei que eu não sei e está tudo bem. E está tudo bem. Essa frustração, ou esse sentimento de você não dominar aquele assunto, está tudo bem. Está tudo bem. Show de bola. Esse é no que eu estou em processo, né? E assim, só para finalizar, Cris, dado que era a última pergunta, eu acho que até esse contexto maluco, né, que a gente estava vivendo, de novo, muita introspecção, muito aprendizado novo, treinar muita musculatura que a gente não sabia nem que a gente tinha, né? É quase que uma realfabetização humana mesmo. A gente como pessoa, a gente como profissional, né? E eu acho que essa pergunta de como você aprende fecha muito bem, né? Porque na prática é assim, como você aprende, como você reaprende, como você aprende diferente, como você muda a forma de aprender. Então, hoje eu escuto livro, eu ouço podcasts. O que eu vou estar fazendo daqui um ano? Quais serão os canais, né? Agora, uma coisa é certa, eu não quero nunca deixar de aprender. Eu não quero nunca deixar de me superar e se possível, contribuir com essa superação de mais pessoas. Ju, adorei o papo. Chegamos ao final. Vou passar para você, só se quiser concluir, palavras finais, como que as pessoas te encontram aí, LinkedIn, alguma coisa, quiser falar. E é isso. Legal. Muito obrigado. Legal, imagina, Cris, obrigada a você, obrigada por ter esperado aí a disponibilidade de agenda, adorei o papo, passou bem rápido. As pessoas que quiserem bater um papo comigo, eu estou direto no LinkedIn, acho que até tinha que ser um pouquinho mais atuante, mas falando em Joy of Missing Out, às vezes eu me excluo ali, mas é por aí. Cris, brigadão e até a próxima. Beijo para vocês todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.